Bom dia, meu povo do primeiro, tudo bem? Galera, presta atenção. Nossa aula de hoje vai ser a aula de correção de exercícios. Então, por favor, peguem aí o módulo 1 do livro e abram na página 258. Na página de 258, nós vamos começar a corrigir aqueles exercícios em que houveram a maior quantidade de erros, ou seja, vários alunos erraram a mesma questão, beleza? Então, vamos iniciar pela questão número 3. Ela fala assim, ó. A replicação do DNA consiste na duplicação das fitas do DNA de origem como molde. O processo de transcrição consiste na síntese de RNA com base no DNA. Cite a principal diferença entre o processo de transcrição e replicação. Presta atenção. O processo de transcrição, ele vai ser o processo em que nós vamos utilizar uma fita molde de DNA para sintetizar, ou seja, para construir a fita de RNA mensageiro. Já no processo de replicação, é o processo de formação de novas moléculas de DNA. E eu sei que uma molécula de DNA, ela apresenta dupla fita, ou seja, uma molécula de DNA vai apresentar duas fitas, o quê? De DNA, beleza? Vai apresentar duas fitas. Então, eu tenho duas fitas, o quê? Moldes. Basicamente é isso, beleza? Número 4, fala assim, ó. Nos ácidos nucleicos, existem as bases nitrogenadas que formam pares específicos. Ao analisar o DNA de uma determinada alga, encontrou-se 38% da base nitrogenada citosina. Lembrando que a base nitrogenada citosina vai ser representada pela letra C. Que percentuais de bases adenina, guanina e timina são esperados respectivamente? Povo, presta atenção e vem comigo. A única informação que o exercício te deu, que falou que 38% desse DNA é formado por citosina. E eu sei que na molécula de DNA, citosina só se liga com guanina. Então, se eu tenho 38% de citosina, eu vou ter também 38% de guanina. Presta atenção, 38% de citosina mais 38% de guanina me dá uma porcentagem de 76%. Então presta atenção, de toda a minha fita de DNA, do 100% do meu DNA, eu sei que do 100%, 76% vai ser de citosina e guanina. Qual que é a porcentagem que sobra para adenina e timina? 100 menos o quê? 76, que vai me dar 24. Ou seja, eu tenho 24% de adenina e timina. Só que presta atenção, a adenina só se liga com timina. Então, se eu tenho 24%, eu vou dividir por quanto? Por 2. Então, eu vou ter 12% de adenina e 12% o quê? De timina. Porque como a adenina só se liga com timina, as porcentagens das duas tem que ser o quê? Iguais. Por quê? A molécula de DNA, ela apresenta o quê? Dupla fita, ela é duas fitas, tudo bem? Então, a quantidade de bases nitrogenadas que eu tenho na fita 1 de adenina tem que ser a mesma quantidade de base nitrogenada que eu tenho na fita 2 de timina, tudo bem? Então, ficou 12% de adenina, 12% de timina e 38% de guanina. Questão tranquila. Essa questão basta apenas ter atenção para fazer. Não é uma questão difícil, beleza? Galera, agora vamos para a página 529. Na página 529, vamos resolver a questão número 3. A questão número 3 ela é uma questão muito legal, muito interessante. Só que também precisa de muita atenção. Então, presta atenção. A questão fala assim, ó. Considere que as bases nitrogenadas púricas, então aí o primeiro conceito, o que é uma base nitrogenada púrica? Do terceiro códon, segundo conceito, você tem que saber o conceito de códon, do RNA mensageiro descrito abaixo, tenha sido substituída por uma guanina. Então vamos com calma. Ele me deu a minha fita de RNA mensageiro. Presta atenção. As bases nitrogenadas nas fitas de RNA mensageiro, elas sempre vão estar agrupadas em códon. Professora, o que é um códon? O códon vai ser uma trinca de bases nitrogenadas, ou seja,
Um códon vai ser formado por 3 bases nitrogenadas. Então, olha aqui a minha fita de RNA mensageiro. Quantos códons eu tenho? Um códon, segundo códon, terceiro códon, quarto códon, quinto o quê? Códon. Então, na minha fita de RNA mensageiro, eu tenho 5 códons. Então, aqui eu tenho um códon. E eu sei que um códon vai ser formado por uma trinca, ou seja, por 3 bases nitrogenadas. Continua lendo. Ele fala que no terceiro códon, então esse códon aqui, ó. No terceiro códon, teve a substituição de uma base púrica por uma o quê? Guanina. Ixi, professora. Quais são as bases púricas? As bases púricas sempre vai ser adenina e guanina. Então, qual que é a minha base púrica aqui, ó? É a adenina. Eu sei que essa adenina, ela vai ser substituída por uma guanina. Então, no lugar da adenina, eu vou colocar o quê? Uma guanina. Então, vai ficar G e o resto continua igual. O C. Qual que vai ser esse aminoácido? Só você olhar na tabela. Olha aqui, ó. Onde que eu tenho um aminoácido? GUC e onde que eu tenho o códon? GUC e qual que é o aminoácido que ele representa? Olha aqui, ó. GUC representa a valina. Então, qual que é o aminoácido que esse códon representa? Representa para mim a valina, que vai ser o quê? A letra B. Letra B de bola. Tudo bem? Questão super tranquila também. Beleza, galera? Agora vamos para a questão número 5. Polvo. Questão número 5 é uma questão do Enem. Resumidamente, ela fala que tem cientistas e os cientistas começaram a estudar a molécula de DNA e viram que havia uma combinação e uma conservação e uma constante entre as bases nitrogenadas. Ele viu que a mesma quantidade de adenina numa base nitrogenada tem que ser a mesma quantidade de timina na outra fita. E a quantidade de citosina na fita 1 tem que ser igual à quantidade de guanina na fita 2. Então, resumidamente, o exercício fala assim, ó. Na fita 1, ele falou que tem 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 o quê? Citosinas. Isso na fita 1. Nós vamos descobrir agora a quantidade de bases nitrogenadas que nós temos na fita 2. Olha aqui, se na fita 1 eu tenho 20 adeninas, eu sei que a adenina só se liga com timina. Então aqui eu vou ter 20 o quê? Timinas. Se na fita 1 eu tenho 25 timinas, na fita 2 eu vou ter 25 o quê? Adeninas. Se na fita 1 eu tenho 30 guaninas, na fita 2 eu vou ter que ter 30 o quê? Citosinas. E se na fita 1 eu tenho 25 citosinas, na fita 2 eu vou ter que ter o quê? 25 guaninas. No final, o que o exercício te pergunta? Ele quer saber o total de adenina, o total de timina, o total de citosina e o total de guanina nas duas fitas. Então, presta atenção. Depois que nós achamos as bases nitrogenadas, a quantidade das bases nitrogenadas da segunda fita, agora é só você somar a quantidade de bases nitrogenadas nas duas fitas. Qual que é a quantidade de adenina nas duas fitas? 20 aqui, mais 25 aqui, dá quanto? 45 o quê? Adeninas. Qual que é a quantidade de timina? 25 aqui na primeira fita e 20 na segunda. Quanto de timina eu tenho também? 45. Qual que é a quantidade de citosina, guanina? Eu tenho 30 aqui e 25 aqui. Dá quanto? 30 mais 25 vai dar o quê? 55? 55 o quê? Guaninas, não é? E o quanto de citosina eu tenho também? 55 o quê? Citosinas. Tem alternativa aí? Tem sim, ó. Letra C, beleza? Então, questãozinha do Enem. Essa questão ela é considerada uma questão de médio para difícil. Por quê? O que é difícil nela não é fazer essa relação entre as bases nitrogenadas, é entender ao final a pergunta. Mas é uma questão simples, beleza? Basta ter atenção para interpretar o que a questão está pedindo. Então, qual que é a alternativa certa? Letra C, beleza? Galera, agora a página 531.
página 531, vamos fazer a questão número 5. Para mim é a questão mais bonita desse capítulo. Questão muito interessante. Ela fala assim, ó. Considere a sequência de bases da fita não molde do DNA de um organismo procariote. Presta atenção. Organismos procariontes são aqueles que vão apresentar células procariontes. E as células procariontes são aquelas células que não apresentam o quê? Núcleo. Olha aqui a sequência. Ele deu, no exercício, as bases nitrogenadas, a sequência do DNA de apenas uma fita. Então aqui, ó, eu tenho a fita 1 do DNA. E aqui eu vou ter a fita 2 do DNA. Qual que é a primeira pergunta? Qual que é o primeiro questionamento? Quais são as bases nitrogenadas? Qual que é a característica da segunda fita do DNA? Então aqui está ocorrendo um processo de replicação, beleza? Por quê? Eu tenho a fita mãe e vou estar formando o quê? A fita molde. Então vem cá, se aqui eu tenho a adenina se liga com timina. A adenina se liga com timina. E aqui eu vou ter o quê? Timina se liga com adenina. Se aqui eu tenho CCG, eu sei que C se liga com guanina. Então vai ficar guanina, citosina. Se na fita 1 eu tenho adenina, na fita 2 eu vou ter o quê? Timina. Se na fita 1 eu tenho citosina, na fita 2 eu vou ter o quê? Guanina. E se na fita 1 eu tenho guanina, aqui eu vou ter o quê? Citosina. Último códono. Se aqui eu tenho guanina, vai ficar citosina, adenina se liga com timina. Pronto. Montamos a fita o quê? A fita 2. Agora, vamos lá. Ele quer que você monte a fita de RNA. E a fita de RNA, para nós construirmos, nós sempre utilizamos a fita molde do DNA. Então, presta atenção. Se aqui eu tenho timina, aqui embaixo eu vou ter o quê? Adenina. Então, vai ficar adenina. Na fita do DNA eu tenho adenina. Eu tenho timina na fita de RNA mensageiro? Não. No lugar da timina entra quem? A uracila. Então, a adenina se liga com uracila. Guanina vai se ligar com citosina. Guanina se liga com citosina. Citosina se liga com guanina. Se aqui eu tenho timina na fita de DNA, para formar de RNA, timina se liga com adenina. Guanina se liga com citosina. Citosina se liga com guanina. Se aqui eu tenho citosina, vai ficar guanina, timina o quê? Adenina. Ixi, será que tem resposta? Olha aí as questões. Ficou a alternativa a letra o quê? Letra D, beleza? Então, no exercício, galera, ele te deu a fita mãe de DNA, pediu para vocês construírem a fita filha e depois pediram para vocês construírem a fita de RNA mensageiro. Presta atenção. Então, aqui eu tive um processo de replicação e aqui eu tenho um processo de transcrição, porque eu utilizei a fita molde do DNA para formar a fita de RNA mensageiro. Tudo bem? E agora, galera, terminamos os exercícios que houveram a maior quantidade de erros da apostila. Agora vamos resolver os exercícios da lista de relações ecológicas. Lembrando que as relações ecológicas são as interações existentes entre os seres vivos. Essas relações elas podem ser harmônicas ou desarmônicas e podem acontecer entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes, tudo bem? Questão número 1, fala assim, ó. Moradores dizem que há risco de queda de árvores na Zona Norte. Um dos moradores reclama de 2 árvores cheias de cupim que ficam em frente à sua casa. Quero ver quando a árvore cair sobre um carro e matar alguém, o que a prefeitura vai dizer. Embora se alimentem de madeira, os cupins são incapazes de digerir a celulose, o que é feito por certos protozoários que vivem em seu intestino. As relações interespecíficas cupim-árvore e cupim-protozoários podem ser classificadas respectivamente como casos de... Presta atenção, gente. Eu tenho 2 indivíduos de espécies diferentes, beleza? Na verdade, nessa interação eu tenho 3 espécies diferentes. Eu tenho a árvore, eu tenho o cupim e tenho o protozoário.
Como são indivíduos de espécies diferentes, vai ser uma relação interespecífica. Presta atenção, a interação entre cupim e árvore vai ser uma relação desarmônica do tipo parasitismo. Já a relação entre cupim e protozoário vai ser uma relação que? Harmônica. Por quê? O protozoário vai ser responsável por degradar a celulose que está na célula vegetal ali da madeira, beleza? Então o protozoário se alimenta dessa celulose e possibilita que o cupim absorva os nutrientes que está ali naquela madeira, naquela célula vegetal. Então, uma relação harmônica do tipo mutualismo, porque existe uma dependência de sobrevivência. Se por algum motivo o protozoário morrer ali no trato digestório e deixar de habitar o trato digestório do cupim, o cupim vai morrer, porque ele vai até se alimentar da madeira. Só que no trato digestório dele não vai ter ninguém para degradar a celulose da madeira. Então não adianta nada, ele vai acabar o quê? Morrendo. Então é uma relação de mutualismo porque existe uma interdependência entre as duas espécies. Ou seja, essas espécies sempre vão ser encontradas juntas. Porque se por algum motivo uma delas vir a desaparecer ou faltar, a outra também vai morrer, beleza? Legal essa questão. Número 2. Morcegos são animais comuns nas diversas formações vegetais nativas, desempenhando inúmeras funções. Considerando o papel desempenhado por esses animais nesses ambientes, esquematiza uma cadeia alimentar com 4 elos, ou seja, com 4 níveis. Então aqui eu coloquei uma vegetação. A vegetação vai servir de alimento pro boi. O boi vai servir de alimento pro morcego. Quê? Boi servindo de alimento pro morcego? Sim, existem aqueles morcegos denominados hematófagos que se alimentam de sangue. Então o morcego vai se alimentar do sangue o quê? Do boi. E no morcego eu vou encontrar parasitas denominados o quê? Pulgas, que vão parasitar, né? E são endoparasitas que ficam na região externa, fora do corpo ali do hospedeiro e que vão parasitar o quê? O morcego, sugando ali todos os seus nutrientes, beleza? Então, letra A. Letra B. Indique 2 relações ecológicas interespecíficas distintas, das quais os morcegos participam. Especifique a ação desses mamíferos nas 2 relações indicadas. Então, primeiro eu coloquei aqui, ó, relação de predação, que eu tenho os morcegos insetívoros com os insetos, ou seja, aqueles morcegos que se alimentam de insetos. Eu tenho uma relação de predação. E eu tenho uma relação também com o morcego denominada de protocooperação, que vai ser aqueles morcegos nictívoros com as plantas. Eu sei que existem plantas que produzem néctar. E aí esses morcegos vão, se alimentam desse néctar e ali eles vão agir como agentes polinizadores, beleza? Porque quando ele pousa ali sobre aquela planta para consumir, absorver o seu néctar, os grãos de pólen se grudam ali no corpo desse mamífero. E quando ele voa, ele acaba nos batimentos das suas asas, ele acaba liberando esses grãos de pólen, fazendo a polinização, ou seja, a distribuição dessa espécie de planta por diversos ambientes. Então aqui eu tenho uma relação de protocooperação. Lembrando que na relação de protocooperação não existe interdependência, ou seja, se por algum motivo esse morcego deixar de existir, a planta ela não vai ser prejudicada, ela vai ainda continuar existindo. E se a planta deixar de existir, o morcego não vai morrer de fome, porque existem outras plantas que produzem outros néctares e ele vai ter outras fontes de recursos alimentares, recursos nutritivos, beleza? Legalzinha essa questão também. Número 3. Um garoto gostava de biologia e pronto, identificou no quintal alguns exemplos de associações interespecíficas. As orquídeas, fixas ao tronco da árvore, apresentavam raízes com micorrizas, e nesse mesmo tronco são observados alguns líquens. Que associações interespecíficas são identificadas nesse exemplo? Essa questão é maravilhosa. Ora, primeira relação eu tenho o epifitismo, que vai ser uma relação harmônica, onde as orquídeas vão utilizar a árvore como suporte para crescer. Só que a árvore ela vai ser um indivíduo neutro nessa relação. Nem vai ser prejudicado, nem vai ser o quê? Beneficiado. Então, relação de epifitismo. Eu tenho relação de mutualismo entre as raízes e as micorrizas. Tudo bem?
E eu tenho uma relação de mutualismo entre os líquens. Os líquens vai ser uma relação mutualística entre fungos e algas, beleza? Então essas são as relações encontradas por esse estudante. Número 4, tá acabando. O estudante de biologia observou que em um ninho de savas, diferentes atividades são realizadas por diferentes grupos dessas formigas. Como se chama o tipo de interação que estabelecem entre formigas de um mesmo formigueiro? Cite mais um exemplo de animal que apresenta esse tipo de interação. As formigas, gente, vão desempenhar ali no formigueiro uma relação harmônica intraespecífica, do tipo sociedade. Porque no formigueiro eu tenho divisão de trabalho, beleza? Então, a relação vai ser uma relação harmônica intraespecífica do tipo o quê? Sociedade. E quais são outros animais que têm esse tipo de interação? Os cupins, as abelhas, beleza? Todas formam o quê? Uma sociedade. Letra B. Em seguida, o estudante afirmou que cada formiga resolvesse trabalhar por si só, o homem teria menos problemas com as algas. O estudante estava correto na sua conclusão? Sim, por quê? Se as formigas elas começarem a trabalhar por si só, essa dinâmica da sociedade, essa dinâmica da divisão do trabalho, ela vai ser o quê? Interrompida, ela vai se acabar, beleza? Com isso, facilita o processo de destruição ou de aniquilação desses insetos do ambiente, beleza? Então a resposta, sim, vivendo isoladas quebrariam a divisão de trabalho do formigueiro, facilitando a ação do homem para a exterminação desses insetos, beleza? Por último, questão número 5. Questão número 5, ela traz um textinho aí pra gente e depois ela vai perguntar quais são as relações ecológicas. Então, letra A fala assim, ó, qual que é a relação ecológica entre os seres vivos que formam os líquens? A gente sabe que os líquens é uma associação mutualística formada por fungos e algas. 2. Qual que é a relação entre orquídeas e árvores? Já falamos dos outros exercícios. Epifitismo. Qual que é a relação entre plasmódio e o ser humano? Galera, plasmódio ele vai ser um protozoário que causa a malária, a doença da malária. Então aí eu tenho uma relação de parasitismo, do tipo endoparasita, beleza? D. Qual que é a relação entre aves e formigas? Predatismo. E qual que é a relação entre as aves da espécie A e da espécie D? Competição. Beleza, galera? Essa, então, é a correção das atividades até então passadas. Se ficou dúvidas, questionamento, alguma questão que não foi corrigida, me procure, mande mensagem no privado. Algumas dessas questões, se você ainda não entendeu, estou à disposição para explicar e sanar todas as dúvidas, tudo bem? Beijo para vocês.